Bem-vindos! Nesse vídeo eu vou mostrar como calcular determinante de uma matriz. Saber calcular determinante de uma matriz é muito importante porque ajuda, por exemplo, na resolução de sistemas de equações lineares. Então, eu vou explicar de uma forma bem clara, com linguagem simples. Isso para você saber calcular determinante de qualquer matriz. Agora vamos. Primeiro, matriz de ordem 1. Uma matriz qualquer dada por uma constante, uma simples constante, por exemplo, 2, determinante da matriz da primeira ordem, determinante de A, vai ser igual ao próprio elemento, à própria constante, isto é, 2. Então, este é o primeiro caso em que a matriz é da ordem 1 ou da primeira ordem. Agora, matriz da segunda ordem, isto é, n igual a 2. Uma matriz A dada por 3, 1, menos 1 e 0. Como é que nós vamos calcular determinante desta matriz? Preste atenção, eu irei usar linguagem simples para poder entender. Nesta matriz, determinante de A vai ser igual. Vamos multiplicar o primeiro elemento com o último elemento, isto é, 3 vezes 0, e vamos subtrair com o penúltimo elemento e o segundo elemento, isto é, 1 multiplicado por menos 1. Sempre é assim. Para você entender melhor, é a multiplicação da diagonal, essa primeira diagonal, subtraído pela multiplicação da segunda diagonal. Fazendo o cálculo, determinante de A vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1, positivo. Este é o caso da matriz da segunda ordem. É muito importante saber calcular esta matriz da segunda ordem, porque matrizes de ordem 3, 4, 5, 6 para frente, sempre vão usar este princípio da matriz da segunda ordem. Então, matriz da terceira ordem. Se nós temos uma matriz A igual a 1, 2, 0 como primeira linha, 4, menos 3, 1 segunda linha, 7, 4, 0. Determinante desta matriz, para calcularmos, temos duas regras. Primeiro, a regra de Sarrus. Segundo, teorema de Laplace. A desvantagem da regra de Sarrus é que só é possível calcular determinante da matriz 3 por 3, isto é, matriz da ordem 3. Para matrizes n maior que 3, vamos usar o teorema de Laplace. Então, o meu objetivo principal é de explicar o teorema de Laplace. Primeiro, vamos calcular determinante desta matriz usando a regra de Sarrus. Segundo, vamos calcular usando o teorema de Laplace. A regra de Sarrus consiste na adição das primeiras duas colunas, esta primeira e a segunda, aonde aqui 1, 4, 7, depois 2, menos 3 e 4. Depois desta adição, vamos traçar diagonais. Preste atenção nessas diagonais. O primeiro elemento, vamos traçar uma diagonal, né? E, como você já sabe, vamos sempre multiplicar essas diagonais. Temos 1 vezes menos 3 vezes 0, vai dar 0. E depois temos o segundo elemento, que é 2, 1 e 7. A multiplicação de 2 vezes 1 vezes 7 vai dar 14. Temos a outra diagonal, isto é, esta aqui, 0, 4, 4. 0 multiplicado por 4 multiplicado por 4 vai dar 0. Lembrar que estes números, né, 0, 14 e 0, vamos adicionar todos esses números. Isto é, 0 mais 14, 14 mais 0. Depois, o que vamos fazer? Vamos subtrair com a diagonal, né, que parte do último elemento da primeira coluna, isto é 7, para aqui,
Então, 7 vezes menos 3 vezes 0 vai dar 0. E depois, o elemento a seguir, 4, 1, 1. 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4. E depois temos, por fim, a última diagonal. 0 vezes 4 vezes 2 vai dar 0. Uma nota importante, os primeiros elementos, né, estes aqui, vamos subtrair com o resultado desses segundos elementos. Aqui temos 0 mais 4 mais 0. Então, vamos subtrair com o 4. Agora, o determinante de A vai ser igual ao quê? Aqui vamos ter 14, né? 0 mais 14 mais 0 vai ser 14, menos 4. Isso vai ser 10. Esta é a regra de Sartre. Vou explicar, né, o teorema de Laplace, que é muito importante porque serve para calcular matriz de qualquer ordem. Importante entender essa parte, porque só assim você será apto para calcular, né, qualquer matriz. Nós temos, né, a mesma matriz. Para usar o teorema de Laplace, temos que ter noção da matriz dos sinais associados aos elementos dos cofatores. Essa não é linguagem simples, né? Ok. Eu irei deduzir isso de modo a manter-te bem a par. Então, os sinais que refiro são estes. Essa aqui é uma matriz 3 por 3. Então, ao primeiro elemento sempre vamos adicionar o sinal positivo. O segundo elemento negativo. O último elemento positivo. Então, aqui, se nós temos o primeiro positivo, a seguir deve ser negativo. A seguir positivo, a seguir negativo. E por fim, vamos ter positivo, negativo, positivo. É simplesmente alternar. Então, essa matriz aqui é a matriz dos sinais associados aos elementos dos cofatores. Pode não se interessar com essa linguagem, mas simplesmente entenda como que vamos usar estes sinais. Primeiro, o que vamos fazer? Vamos escolher uma coluna ou uma linha. De preferência, temos que escolher coluna ou linha com maior número de zeros. Por exemplo, nós temos a terceira coluna 0, 1, 0. Nós temos que escolher esta coluna porque tem maior número de zeros. Por quê? Nós vamos ver quando iniciarmos a resolução. Se nós escolhermos a coluna 3, né, esta aqui, então vamos ver na matriz dos sinais quais são os sinais correspondentes a essa coluna. São positivo, negativo e, deixa eu escrever aqui fora, positivo, negativo, positivo. E daqui vamos aplicar o teorema de Laplace. Então, o determinante de A vai ser igual ao quê? Primeiro, pegamos o primeiro elemento da coluna que nós escolhemos. O primeiro elemento é 0. Então, vamos eliminar a linha correspondente a este elemento e vamos eliminar a coluna correspondente a este elemento. Vamos ter 0, só que é 0, né? 0. Só que temos que acompanhar esses elementos, né, que nós vamos levar aqui com os sinais que nós adicionamos. Para o 0 não tem nenhum problema, só simplesmente vamos pôr o 0. E depois, se nós eliminarmos a coluna e a linha, né, deste elemento que nós selecionamos, ficamos com o quê? Ficamos com 4, menos 3, 7 e 4. E depois, a seguir, temos o 1. Ainda no 1, vamos eliminar a linha e a coluna correspondente a este elemento. Vamos escrever, só que aqui, atenção. Aqui, atenção. Qual é o sinal associado a este 1? É menos, né? De acordo com a matriz dos sinais. Então, vamos pôr menos 1. Se fosse mais, poderíamos colocar mais. Ok, já eliminamos a linha e também já eliminamos a coluna. Ficamos com o quê? Ficamos com 1, 2, 7 e 4. E por fim, temos o 0 de novo. Vamos pôr mais 0. E ficamos com o quê? Se a gente elimina a linha e a coluna. Ficamos com 1, 2, 7 e 4. Então, daqui já é muito simples para resolver determinada desta matriz. Primeiro, nós temos, vamos pôr igual, 0 multiplicado com esta matriz vai ser 0. Então, temos menos 1, né? Menos 1 a multiplicar com o quê? Menos 1
a multiplicar com... Vamos usar o princípio da resolução da matriz da segunda ordem. Isto é, 1 vezes 4, né, vai dar 4, menos... Falo de 1 vezes 4 nesta diagonal. E esta diagonal, né, sempre vai ser menos 14. Isso vai ser igual ao quê? Por quê? Porque a última parte também é zero, a semelhança da primeira parte, deste primeiro termo aqui. Então, aqui vai ser 4 menos 14. Isso vai ser menos 10 com menos 1, o resultado vai ser 10. Então, este é o teorema de Laplace. Para matriz de ordem 4, esse tipo de matriz, como havia explicado, sempre vamos usar o teorema de Laplace. Regra de Sar já não funciona. Se você entendeu como se aplica o teorema de Laplace, então você, parabéns, já está apto para resolver qualquer determinante de uma matriz. Vamos dar mais um exemplo, né? Só para ainda aperfeiçoar mais o teu entendimento. Se nós temos uma matriz A, né, com os seguintes elementos: 1, 4, 7, 3. 1, 2, 0, 0. E 4 menos 3, 1, 0. 7, 4, 0, 0. Então, vamos construir a matriz dos sinais. Como essa matriz é do tipo 4x4, então vamos ter 4 linhas e 4 colunas. Como eu já havia explicado, se temos mais, vamos ter menos, mais, menos. 4 elementos. Depois aqui vamos ter menos, mais, menos, mais. Depois mais, menos, mais, menos. Depois menos, mais, menos, mais. A seguir, segundo passo, vamos escolher qual linha ou coluna que pretendemos usar. De preferência, coluna ou linha com maior número de 0. Para este caso, a quarta coluna tem maior número de 0. Então, vamos escolher essa coluna. Terceiro passo, vamos pegar os sinais, né, associados a esta coluna. Primeiro temos negativo, depois positivo, positivo, positivo. Este aqui é positivo. Então, ao primeiro elemento, pegamos o primeiro elemento, né, que é o 3, eliminamos a linha, eliminamos a coluna, ficamos com o quê? Determinante, né? Determinante de A vai ser igual a 3, que é este 3, porém, temos sempre que associar ao sinal que corresponde a este elemento. Daí a importância dessa matriz de sinais. Além de ser 3, deve ser menos 3, porque é o sinal correspondente desta matriz, assim como nós já havíamos posto aqui. Então, menos 3. Qual é a matriz que resta depois de eliminar a linha e a coluna? Restamos com o quê? Com 1, 2, 0. 4, menos 3, 1. 7, 4, 0. Esta matriz é a matriz anterior. Esta que nós já, do exemplo anterior. Então, nós já sabemos que esta matriz aqui, determinante desta matriz, vai ser igual a 10. Logo, temos menos 3 vezes 10. Isso vai dar menos 30. Logo, o determinante de A vai ser igual a menos 30. Era isso que eu queria mostrar. Não se esqueça de se subscrever para não perder os próximos vídeos, porque aqui você aprende com linguagem simples.